Hoje é mais um episódio da série analisando o Cloud Code por dentro e eu quero mostrar aqui nesse vídeo qual que é o fluxo de execução por dentro do Cloud Code quando você pede, por exemplo, para encontrar algum arquivo com um padrão de texto. Então, o exemplo que eu vou dar aqui é: encontre todos os arquivos com // to do, que é um comentário dizendo que você tem alguma coisa para fazer lá dentro do arquivo, né? Qual que é o fluxo que acontece lá dentro, qual o tool que o Cloud Code utiliza, né? Como que ele faz isso, tudo mais. E, de novo, por que eu estou fazendo essa série? Porque analisar o código, analisar o fluxo do Cloud Code, nos inspira muito para a construção dos nossos próprios agentes, quando a gente precisar fazer isso, obviamente, dentro do nosso trabalho, quando a gente quiser construir um fluxo que é baseado em LLM. O Cloud Code é como se fosse um dos benchmarks de agentes, né? Super autônomo, faz um monte de coisa para a gente e hoje em dia já é bem difundido que entre os agentes de código, o Cloud Code é o que traz melhores resultados. Isso aqui é na boca do povo, né? Não estou dizendo que fizeram estudo nem nada, mas a boca do povo, né? A voz do povo diz aí, né, que o Cloud Code é o mais impressionante de todos, beleza? Então a ideia é analisar vários casos de uso dentro do Cloud Code para que a gente possa aprender com essa ferramenta que utiliza bastante das técnicas de engenharia de IA. Antes de continuar, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Alberto, eu sou um dos responsáveis pelo ecossistema Dev Mais Eficiente, que é composto aqui pelo nosso canal, bastante conteúdo gratuito, e também pelos nossos treinamentos, a jornada Dev Mais Eficiente e a especialização em engenharia de IA. Você pode saber mais acessando aqui a descrição desse vídeo, beleza? Dito isso, vamos nessa. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, já vamos abrir então aqui, né, o nosso código, não isso daqui. Ops. Não sei porque ele tá travado aqui mostrando essas coisas, como é. Deixa eu só voltar aqui. Bom, vou fechar o Active Monitor aqui. Beleza. Então, desculpa. Dito isso, vamos nessa, né? Então, para quem não viu o primeiro episódio aí da série, basicamente eu utilizei o Cloud Code para destrinchar o código do próprio Cloud Code, né? O código do Cloud Code, ele não é open source, apesar da ferramenta ser de utilização gratuita. Mas como você instala via NPM, obviamente que o código JavaScript está lá dentro, só que naquele arquivão, tudo minificado, obfuscado, ou ofuscado, sei lá como é que pronuncia, né? E aí eu utilizei o Cloud Code no passo a passo para ir tentando desestruturar tudo aquilo para que chegasse no resultado que me permitisse entender mais. Obviamente que dentro disso vai ter alucinações e tal, mas eu considero que o resultado final me parece muito condizente com o que eu vejo o Cloud Code funcionando normalmente. Beleza? Então, eu no primeiro vídeo da série, eu analisei o fluxo 1, que era de leitura de arquivo. Então aqui eu analisei, né? Vou deixar o link aqui para caso você queira assistir e tudo mais. O segundo fluxo é o fluxo de execução de um comando que eu particularmente acho muito parecido com o de leitura de arquivo. Já o fluxo de busca de informação dentro do código, ele também é, porque no final você vai vendo, né, vários tipos de execução. Então, tem obviamente certas similaridades, mas ele tem uma decisão que ela parece simples, mas que eu acho muito legal de comentar nesse vídeo e vai deixar o vídeo, na verdade, bem rapidinho. Beleza? Que é o seguinte. Então aqui, né, eu vou caminhar aqui pelo fluxo padrão, que é, geralmente o seu agente de código, né, quando você bota um agente, quando a galera fala que tem um agente, basicamente você tem um loop, e quem controla a execução desse loop muitas vezes é o LLM. Então o LLM entra em loop, né, recebe um prompt, no caso aqui o prompt é find all to do comments in the project. Inclusive eu deixei aqui um exemplo, né? Botei aqui, ó, find all to do comments in the project. Ele achou aqui um arquivo, né, que era o route.ts, que eu coloquei o // to do para mostrar. Perguntei para ele aqui, né, qual tool ele utilizou e ele falou que utilizou internamente aí a ferramenta grep. Ou seja, né, se você for também na documentação do Cloud Code, você vai ver que fazer um grep é uma das tools que tem lá disponíveis. Voltando aqui para o fluxo, então você geralmente vai ter, né, um loop, o LLM está no controle daquele loop, e aí você pode
enfim, né, quando você está construindo o seu agente, você pode decidir, né, qual que é o escopo desse loop, onde ele vai atuar e tal, né, onde aí, quando a gente fala em workflow mais controlável, o que é um agente muito autônomo? Você entrega a chamada, o input do usuário para esse LLM, e o LLM começa a decidir, beleza, quais são as opções que eu tenho? Tenho essa, então vou executar. Pô, agora veio outra coisa, então eu vou fazer outra coisa. E aí ele vai decidindo. Outro fluxo você tem vários passos ali, né, várias etapas que são super padrões no seu sistema, super determinísticas, uma depois da outra, não sei o que e tal, para te atacular. E você tem ali um pedacinho pequeno do seu fluxo corporativo que você quer delegar essa execução para um LLM para ele talvez conseguir resolver. Então a gente fala muito sobre isso na especialização em engenharia de IA, né? Você geralmente vai querer minimizar o ponto do seu sistema que você traz, né, essa possível imprecisão na resolução do problema que está posto. Então mas aqui no caso do Cloud Code ele é super autônomo. Então você entra aqui no loop principal, ele faz a chamada para a API da Anthropic, passando todas as tools, né, que existem ali disponíveis, e a Anthropic retorna aqui, olha, para isso que foi pedido, me parece que você tem que chamar a tool que chama grep. Lembrando, o que é uma tool nesse contexto de LLMs? Basicamente é uma função que vai receber determinados parâmetros. Só isso. Beleza? Então ele fala assim, olha, eu preciso que você vai chamar uma função que você tem, aqui no caso grep é uma função em código, aqui no caso grep, né, a gente está falando de que vai ter uma função no código JavaScript do Cloud que internamente, obviamente, vai delegar isso, né, para a execução do sistema operacional. Então, fala assim, beleza, eu vou usar aqui o grep, aí ele vai carregar a implementação do grep, mapeia interno, quando você instala o Cloud Code, dentro dele vem uma ferramenta que é a HipGrep. Deixa eu mostrar aqui. Então você vai ver, que aqui na própria documentação do Cloud Code ele fala aqui, quais são as dependências adicionais. Ele fala aqui, HipGrep. Beleza? Então o HipGrep é uma ferramenta que você pode instalar isoladamente na sua máquina. Nesse caso, vem dentro do Cloud Code, que permite buscas mais espertas aí, né, em cima do grep, que já existe. Beleza? Voltando para o nosso código. Então, ele mapeia, né, faz aqui, para quem gosta de design patterns e tudo mais, você tem aqui, né, uma adaptação para outra coisa, você recebe o input, que é para o grep, mas você vai utilizar o HipGrep. Então, você adapta para o HipGrep, ele vai fazer a execução e vai pegar o retorno. Então, até aqui, a integração com o HipGrep ensina isso daqui. Quando eu vi isso daqui, eu falei, será que ele está alucinando? Dizendo que tem dentro do Cloud Code a ferramenta. Aí eu fui checar na documentação. É uma coisa que a gente também, né, eu gosto sempre de lembrar, lá no Máquina de Aprender, que é o nosso treinamento da jornada Dev Mais Eficiente no ecossistema, que fala sobre aprendizagem, que é, se você puder consultar a fonte de informação mais confiável, tende a ser uma coisa boa, né? Eu falei, caramba, já vem lá dentro. Eu poderia ver no código e eu fui na documentação. Aí ele vai, beleza, ele constrói o comando do HipGrep, delega para executar no processo filho, a coisa vai acontecer, né? Patati patacular, e vai vir aqui o output, que ele vai ter que parsear, e aí ele continua o fluxo, né? Volta para o loop principal com a resposta da tool. Isso aqui é muito comum, né? Lembrando, a tool executou, retorna para o loop principal do agente e essa execução é enviada de novo para a API do LLM, que vai aí sim gerar uma resposta que é, né, mais facilmente entendível para quem está utilizando a ferramenta naquele momento. Uma coisa que eu acho legal aqui de comentar é essa tool aqui, né? Do grep. Por que eu acho legal? Não seria, eu digo assim, é que aqui eu vou exagerar para dar o exemplo. Mas uma implementação, obviamente, né, muito ingênua, seria, ai caramba, então beleza, agora eu preciso achar o to-do. Então eu vou mandar para o LLM arquivos, contexto, e vou perguntar para o LLM, tem um to-do nesse arquivo? Ah, tem sim, né? Tem 5 to-dos nesse arquivo. E aí você vai mandando para os outros arquivos. Obviamente que é ingênuo, mas
se você for pensar, não é anormal a gente ver por aí delegação de tarefa que deveria ser determinística para um LLM. Então, vou dar um outro exemplo. Imagina que você estivesse fazendo você quisesse, né, fornecer uma ferramenta que pudesse fazer análise de testes automatizados para a sua base de código. E parte dessa análise é verificar quantos testes tem determinado arquivo de teste, qual que é, por exemplo, a média de asserts por arquivo de teste que você tem, né? Quantos asserts por teste em geral ali você tem. Todas essas informações podem ser buscadas utilizando uma ferramenta que te dá o resultado sempre igual, caso você passe os mesmos parâmetros para aquela função. Então eu quero descobrir quantos @teste tem no arquivo. Eu não preciso passar isso para o LLM. E essa é uma decisão que é super importante quando a gente está desenhando o nosso sistema, né? Porque não é anormal, e de novo, né? Obviamente que depende da senioridade, área da pessoa, mas mesmo pessoas com mais experiência, por assim dizer, de vez em quando a gente se emociona, né? Fala assim, caramba, eu quero usar muito LLM, então eu vou usar o LLM para tudo. E aqui é um exemplo bem legal de uma ferramenta, de novo, muito famosa, de um uso que, na minha opinião, é o uso correto da coisa, né? Como a parada funciona pelo terminal, a interface de texto é a melhor interface possível, entrou com a interface de a pessoa escreveu um texto, eu recebi. Agora eu quero processar uma coisa que existe uma ferramenta específica que processa melhor do que o LLM. Isso daqui que eu quero achar um padrão de texto dentro de arquivos. Caramba, então eu vou fazer uma tool minha, de novo, né? Essa tool, se você também quiser pensar, é muito nessa ideia de eu vou criar uma interface minha que vai adaptar para uma coisa ali diferente. Vou criar uma função minha que vai receber esse parâmetro, eu vou delegar para o grep, vou pegar o retorno do grep, e aí agora eu vou entregar para o LLM, porque o LLM vai fazer o que ele é muito bom, que é vou pegar um texto e gerar uma resposta interessante em cima daquele texto. Mas uma análise específica, em geral, o LLM não vai ser o melhor possível. Óbvio, de vez em quando você quer fazer uma análise que não é tão trivial, do tipo assim, eu quero verificar se numa vaga que está sendo postada no meu sistema de vaga tem algum tipo de texto ou algo do gênero que fale, né, que seja um texto preconceituoso ou algo do gênero. Talvez, obviamente que existem modelos especializados para fazer isso. Você poderia, inclusive, antes de delegar, por exemplo, uma tarefa dessa para um LLM, ter uma tool mais básica que é que procura por palavras que são muito comuns quando a gente fala de preconceitos ou algo do gênero. Aí, se já retornar alguma coisa ali, você já pode passar o que foi retornado para o LLM e você já interrompe o fluxo do seu agente. Se não foi retornado, você pode passar aí para o LLM, porque aí você vai consumir mais token, vai demorar mais de responder e tal. Aí você faz essa segunda layer aí, né, essa segunda camada lógica de análise para fazer o que você precisa fazer. Então, era isso que eu queria mostrar aqui nesse fluxo aqui, que é, de novo, é um fluxo padrão de um agente, mas eu acho muito legal lembrar disso. Caramba, tem tarefas dentro do meu fluxo, do meu software que está sendo construído utilizando bastante LLM, que tem várias tarefas que eu não preciso processar com LLM, independente do modelo. O modelo é barato, o modelo é rápido, e não sei o que, o modelo é local, o modelo é large, o modelo é small. Não, nenhum desses vai fazer o negócio de maneira mais eficiente para essa tarefa do que mandar um grepzão ali, beleza? Então era isso que eu queria trazer aqui para o vídeo de hoje. E aí, no próximo, eu estou decidindo se a gente... No próximo, provavelmente eu vou querer falar desse daqui, né? Do delegação multi-agent. Perdão, não nesse, não. Eu ia falar desse, mas esse aqui do commit também é legal. Aqui o do commit, que vai ser o próximo vídeo, é legal porque ele traz aqui, né, um padrão de execução para o agente que está descrito na documentação da Anthropic, né, de maneiras interessantes de você fazer, né, o seu agente baseado em LLM trabalhar, que é de vez em quando você tem tarefas que elas podem de fato ser executadas em paralelo. Então você executa tudo em paralelo para depois você, né, juntar aí as respostas. Então o próximo que a gente vai analisar é esse daqui, ó,
create a git commit with my changes. E a gente vai analisar o que está rolando aí por baixo do pano. No final da série, eu vou publicar esse repositório inteiro, né? Vou deixar lá disponível no meu GitHub para quem quiser também, né, fazer análises mais profundas e talvez mais além do que eu estou tentando ir aqui. No episódio de hoje, eu decidi não entrar especificamente na parte de código, porque não tinha aqui, né, nada muito diferente da primeira vez. Beleza? Se você quer falar assim, pô, como é que é esse main loop? Esse, sei lá, vou pegar aqui para mostrar, né, onde é que tá. Esse tá aqui dentro desse código Markdown que ele gerou. E quando a gente fala aqui do loop principal, é isso daqui mesmo. Deixa eu até aumentar um pouco a fonte aqui, ó. Tem o while. Óbvio que o código aqui, de novo, né? Ele gerou esse código a partir do que ele foi desconstruindo no meu passo a passo, né? Talvez não seja exatamente assim, mas a gente vai pegar a entrada do usuário, vai colocar no histórico. Chamou. Verifica se o retorno é um texto, que já é para mostrar para a pessoa usuária. Se não, é uma tool. Então, calma aí, vamos aqui executar a tool. Lá dentro tem um código genérico para poder só pegar, né, a tool que foi pedida, achar a função que representa aquela tool, passar os parâmetros e tudo mais. Mas esse é o loop aqui principal. Pegou a resposta, adicionou aqui no histórico como a resposta do assistente e adicionou aqui também no histórico, né, formando aqui na role aqui como usuário. E aí vai continuar se precisar continuar. Beleza? Mas basicamente era isso que eu queria trazer aqui para você no vídeo de hoje. É mais um da série. O próximo a gente vai analisar, né, o lance do fluxo de criação ali do commit, como é que ele faz, como é que ele delega, como é que ele executa isso em paralelo, depois junta as respostas e tal. E o último vai ser a tarefa mais complexa que ele vai delegar para os subagents e tal. E a gente também vai aprender um pouco mais sobre isso. Beleza? Era isso. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, então comentário construtivo, deixa aqui também com a educação, que eu vou ter o maior prazer em responder para você. Beleza? Era isso. Até a próxima. Tchau.